Bom, eu queria comentar algumas coisas sobre o que aconteceu na Indonésia, a execução do brasileiro no último sábado, em virtude do crime de tráfico de drogas que ele acabou cometendo. Ficou preso durante pouco mais de 10 anos, desde 2004, e depois de 2 pedidos de clemência recusados, ele foi executado pelo governo da Indonésia. Mais até do que me posicionar sobre o acontecido em si, né, eu não estou aqui para fazer a defesa dele por ser brasileiro e nem para relativizar o crime que ele cometeu, até porque eu também sou muito tranquilo em falar sobre a pena de morte, porque sou contrário a ela em qualquer circunstância. E vejo até outros tipos de crimes como sendo mais graves, como é o caso, por exemplo, do estupro, como é o caso da pedofilia, como é o caso da homofobia, como é o caso do sequestro, como é o caso do racismo, como é o caso da violência contra a mulher. Né? Todos esses crimes são, ao meu ver, mais graves e os que praticam esses crimes são mais perigosos para a sociedade do que o tráfico de drogas propriamente dito. E nem a esses criminosos eu desejo ou eu invoco a pena de morte. Não acho que seja o caminho. Mas o que mais me chamou a atenção, como sempre num assunto muito polêmico, são as opiniões que nós temos a respeito do fato. E aí, obviamente, que eu estou falando das opiniões que brasileiros têm a respeito daquilo que aconteceu. Eu sempre parto do princípio de que, como o Brasil vive num Estado democrático e regido por leis, eu sempre tenho dificuldade em entender por que muita gente se posiciona favorável a um excesso. Porque a morte é um excesso. Então, quando um civil delibera interromper a vida de alguém, e esse civil ele é tido como um assassino, como um homicida, e precisa ser enquadrado no rigor da lei, o Estado, quando pratica o mesmo ato, também é um assassino. E a sociedade que certifica esse tipo de atitude também é igualmente assassina. O primeiro ponto, então, é a incoerência. E sempre bato na tecla, né? É saudável para a democracia a discordância, é saudável para a democracia a não unanimidade, é saudável a democracia, as discussões de um modo geral, mas a incoerência não. Né? Porque a incoerência ela sempre tende a emperrar as discussões sobre a melhor maneira que a gente tem de conviver em sociedade. Então, nesse sentido, a incoerência acaba sendo incompatível com a democracia, e a opinião de muita gente durante esse final de semana foi incoerente, porque a pessoa aponta o dedo para um assassino ou até para um traficante, mas ela defende a pena de morte. Eu não consigo ver, na verdade eu não só não consigo ver relação entre as duas coisas, como eu na verdade vejo uma completa discrepância entre as duas opiniões. Né? Quer dizer, a pessoa ao mesmo tempo ela criminaliza um traficante, mas exige que o seu Estado execute essa pessoa. Né? Quer dizer, é de uma incoerência absurda. Então, nesse sentido, é uma opinião muito fácil de ser derrubada. Não precisa de uma argumentação muito extensa para poder colocar em xeque a opinião de quem defende a pena de morte. Um outro dado que é importante, embora no Brasil a pena de morte não seja instituída, ela é praticada, especialmente nas comunidades das nossas grandes cidades. Então, na maioria das vezes, na calada da noite, nas vielas de metrópoles brasileiras,
a pena de morte está comendo solta. E a sociedade ou não enxerga ou finge que não vê, porque para ela é conveniente. Mesmo porque boa parte das pessoas que defenderam a pena de morte para o brasileiro na Indonésia, ela acha que os executados nas comunidades, sejam eles bandidos ou não, não vão fazer muita diferença. Então não tem por que se preocupar muito. Por isso é que eu falo também muito da dissimulação, né? Quer dizer, sabe que esse tipo de violência acontece no Brasil, não de forma legalizada, né, mas praticada, mas acaba fechando os olhos, né? Quando na verdade o nosso movimento poderia ser no sentido inverso, da gente exigir que o Estado, representado pela polícia, que por sua vez nos representa, não cometa esse tipo de excesso, né? Porque se a gente criminaliza o excesso cometido por um civil contra alguém ou contra um grupo, a gente deve também criminalizar o excesso cometido pelo Estado, né? Porque, como eu falei, o excesso em tempos de democracia é algo completamente descartável, né? Na verdade, as duas coisas estão em lados opostos. Se a gente tem a democracia, a gente tem a desnecessidade do excesso. Então, esse é um outro ponto também bastante importante. No Estado, então, democrático e de direito, ou seja, que pressupõe a liberdade de ir e vir, a plena constituição das instituições e, principalmente, uma sociedade regida por leis, a morte é completamente descartável. No sentido de que você não precisa utilizar a pena de morte como recurso, já que a lei cumpre o papel, ou pelo menos deveria cumprir o papel, de punir. E aí a gente está falando de leis que sejam rigorosas, que sejam aplicadas e que sejam também humanas, porque se a gente lembrar, uma pessoa que é presa hoje, por mais que ela fique 20 anos na cadeia, ela vai, num determinado momento, tentar se reintegrar à sociedade. Então, se esse criminoso vai voltar para cá, é importante que as leis, além de ser rigorosas e além de serem aplicadas, elas precisam também ser humanas. Elas precisam resguardar os direitos mínimos que todos têm que ter, inclusive um criminoso, durante o momento em que ele está cumprindo a sua pena. Então esse é um outro dado importante. O rigor da morte como um instrumento de Estado, ele foi usado em épocas muito sombrias da nossa história. Então, antes até da constituição da política, né, ou seja, da capacidade que a gente entendeu que tinha de debater os nossos próprios problemas e nós mesmos solucioná-los, era nesse período anterior à política, a esse momento a que eu estou me referindo, que a morte era utilizada, que era durante a tirania, né, durante o despotismo. Depois, em épocas posteriores, mesmo depois da política, né, no momento em que a gente costuma dizer que a política sofria sérios abalos, como por exemplo no Império Romano, um outro momento também em que a pena de morte era utilizada como política de Estado. Durante a Idade Média, a pena capital era utilizada como recurso da igreja para eliminar os seus perseguidores, como a própria igreja utilizava, se ancorando em leis divinas, inclusive. Nós vivemos há nem tão muito tempo o período da ditadura militar. No ano passado completaram-se 50 anos da instituição do golpe e muita discussão ocorreu em torno do assunto, mas o modus operandi da ditadura militar era também a morte. E hoje a gente sabe o quão nocivo é esse tipo de política. Então, por todas essas razões, eu acho que a democracia ela tem a capacidade de caminhar bem
não digo sem problemas, mas caminhar bem, e as pessoas têm a possibilidade de solucionar as suas próprias pendências sem utilizar esse recurso, que na minha visão é algo completamente contraditório com aquilo que a gente espera de uma sociedade de direito, de democrática, livre e bastante ponderada. Tá? Era sobre isso que eu queria falar um pouco. Até mais.